Seja muito bem-vindo. Eu sou Eli e esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda. No último vídeo nós vimos que assim como as águas dominaram sobre a terra durante 150 dias, foram mais 150 dias até que a terra estivesse totalmente seca, né? Então isso dá mais quase um ano, 300 dias. E agora então os animais, Noé e sua família ainda estavam dentro da arca. E nós vamos hoje ler o restante do capítulo 8 de Gênesis e ver como que essa história se desenrola então. Vamos lá? O versículo 15 do capítulo 8 de Gênesis diz o seguinte: E Deus falou a Noé dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. É interessante notar que talvez essa tenha sido a primeira vez que Deus falou com Noé desde o início do dilúvio. Durante todo aquele catastrófico tempo do dilúvio ali dentro da arca e as águas e tudo, não há nenhum relato na Bíblia de Deus falando com Noé. Imagina então a fé de Noé, passando por aquilo tudo e sem ouvir a voz de Deus naquela situação tão adversa. Entretanto, apesar de a Bíblia não mencionar, nós também temos razões para acreditar que é provável que Deus sim tenha falado com Noé. Nós não temos certeza disso, mas a Bíblia não relata nada. O versículo 17 continua da seguinte forma: Traze toda coisa vivente, Deus falando com Noé, que está contigo, de toda a carne, tanto das aves quanto do gado, de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. Então esse versículo ele traz ali a ordem expressa de Deus para que a terra fosse povoada novamente, que os animais se reproduzissem abundantemente, E isso também inclui Noé e a sua família, seus filhos, suas noras, enfim, porque afinal de contas a humanidade também teria de ser, vamos falar assim, reposta a partir daí. E através da família de Noé, toda a humanidade foi refeita. E o versículo 18 segue: E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave, tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. Esses últimos 3 versículos apenas descrevem a saída, enfim, de Noé, sua família e todos os animais de dentro da arca. Versículo 20. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Lembra dos vídeos anteriores, quando nós mencionamos que Noé foi instruído a tomar 2 de cada animal, e dos animais ditos limpos, ou puros, foi instruído a tomar 7 de cada. Esses animais, como nós falamos também no vídeo anterior, eles eram animais próprios para o consumo e próprios para oferecer sacrifício ao Senhor. Então agora eles estavam tendo uma finalidade. Assim que Noé sai da arca, ele faz um altar e ali ele toma desses animais limpos e oferece uma oferta queimada a Deus. Era comum oferecer animais em sacrifício a Deus. Animais eram, como diz, mortos, o sangue derramado no altar. Mas o interessante da oferta queimada é que o animal ele era totalmente queimado e quem oferecia não ficava com nenhuma parte dele. Todos esses detalhes a respeito dos rituais nós vamos ver muito ainda em Gênesis, com bastante detalhes um pouco mais para frente. E também mais para frente em Levítico, Deuteronômio, vai ter uma descrição melhor com relação à questão desses animais puros e impuros. No momento, o que a gente precisa saber é o que está aqui no texto de Gênesis 8. E o versículo 21 de Gênesis 8 segue dizendo: E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda a coisa vivente como o fiz. Então, usando uma linguagem assim antropomórfica, o que significa isso? Usando termos e sentimentos humanos para descrever o que Deus faz ou o que Deus sente.
né? Esse versículo diz que Deus cheirou um aroma doce. E isso significa o quê? Que ele aceitou o sacrifício de Noé. Em outras partes da Bíblia, né, o fato de Deus dizer que ele rejeitou uma oferta, né, às vezes usa o termo assim que aquele aroma não subiu a Deus ou alguma coisa assim. Então usa-se essa expressão. Lembra do sacrifício de Caim? Foi rejeitado pelo Senhor. E em outras situações da Bíblia, ofertas aceitáveis são descritas assim como tendo um aroma suave a Deus. Então isso são linguagens usadas na Bíblia com relação aí o oferecer sacrifício, a maneira como Deus aceita ou rejeita. E o mais maravilhoso, né, depois de aceitar o sacrifício de Noé, é a promessa que Deus faz que nunca mais ia amaldiçoar a terra por causa do homem. Assim como fez lá com Adão, né? Quando, pelo pecado de Adão, Deus amaldiçoou a terra passou, a criação passou a sofrer por causa do pecado. E ele promete também que jamais ia ferir todos os seres viventes. O que ele quer dizer com isso? Que ele jamais ia destruir a vida na terra como ele havia feito no dilúvio. Né? Então, apesar da natureza de pecado, pecaminosa, né, do homem, por meio da graça, do amor de Deus, a partir de então a terra ia, vamos dizer assim, prevalecer um clima de previsibilidade, né? Com as estações do ano, os dias, as noites e as colheitas, enfim, a terra ia seguir seu curso natural sem essas intervenções catastróficas. E o versículo 22, para encerrar, diz o seguinte: enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura, tempo de colheita, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Confirmando isso que a gente acabou de falar. Então aqui Deus consuma a sua promessa, né, dizendo que essas situações aterrorizantes, né, como a maldição da terra ou um dilúvio, jamais iriam acontecer novamente. Então isso é uma prova da fidelidade de Deus, um momento assim muito especial na história da humanidade. Bom, agora todos já tinham saído da arca, a terra já estava seca novamente, Deus aceitou o sacrifício de Noé, fez promessas que jamais destruiria a vida na terra novamente, né? Mas o que acontece a seguir aí nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.